Bom dia, meus amigos. Aqui estou eu mais uma vez para levar a vocês alguma experiência que estou tendo no mundo espiritual. Estamos fazendo um trabalho junto de André Luiz e a minha companheira Maria de Lourdes. Compreendeu? E temos trabalhado muito, porque existe muito trabalho, meus irmãos. Os médicos, coitados, estão fracassando, estão querendo tirar o corpo fora, porque o trabalho é árduo e é muito difícil. O nosso trabalho resume em tirar espírito do umbral e levar outros espíritos para o umbral. Porque os obsessores têm muito centro, como eu já falei nos capítulos anteriores, que tem um centro grande aí que usa um sistema que é doloroso. É doloroso. Os irmãos chegam lá, obsidiado. Então ele pega o obsessor, prende, acorrenta, fura os olhos, dá um telefone e deixa o sujeito surdo. Ficou surdo, fica mudo e cego. E corta a perna. Tem um jagunço lá que ele anda com uma serra, uma motosserra dessa de cortar madeira, entendeu? E ele aí corta a perna do espírito. Coitado do espírito, aí anda ignorante, não tem evolução, então continua cego, mudo e surdo e com a perna cortada. E continua naquilo porque ele não tem evolução para colocar uma perna, ele não tem evolução para colocar. E depois o braço também, o braço todo dilacerado pelas correntes que ele amarra no tronco, como os escravos de antigamente. Então, esses irmãos, tá? Então nós, por exemplo, o kardecista mesmo, então já sabemos que nós temos que pegar esses espíritos, doutriná-los, mostrar o caminho do bem, e ele aí vai trilhar o caminho do bem. Mas na verdade, tem muitos irmãos que não aceitam a doutrinação. Então, o que acontece? Esses irmãos ficam presos lá no umbral. E a gente, então, leva eles para lá. Eu, a Maria de Lourdes, mais uns espíritos que nos assistem, que nos dá segurança, que é responsável por esse trabalho. Então, vamos levar eles, mas não é preso. Ele vai ficar guardado lá, separado de todos, sozinho, para ele refletir, e depois nós vamos lá, todas as noites, doutriná-lo. Compreendeu? Muitos irmãos aceitam a doutrinação e tal, passa para o nosso lado e vai trabalhar para o bem. O outro não aceita e desce mais ainda. Porque o umbral, ele é feito ele está abaixo do nosso lar. O umbral, entendeu? E ele é dotado de camadas. Nós temos a primeira camada, que fica bem perto do nosso lado. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Nós já fomos levar espírito até a oitava camada. Entendeu? Cada camada é a pior delas todas, porque essa camada já está sob o domínio do dragão. Quando nós vamos levar espírito lá, entregamos a lei do dragão. E ele vai ser punido pela lei do dragão. Compreendeu? Mas essa lei, o dragão não pode fazer também tudo o que quer. Essa lei dele é controlada, né? Porque Deus controla tudo. Então tem espírito lá controlando a lei do dragão. Mas como os espíritos são muito rebeldes e mau, espírito mau.
Porque você já pensou, você pegar um espírito, cegar, deixar de surdo, cego, mudo, cortar uma perna dele? Olha, lá nesse centro tem um galpão enorme. Entendeu? Que os espíritos estão tudo amontoados, um em cima do outro, como se fosse uma pira. Você já viu a pira onde se bota fogo para fazer uma fogueira de São João, por exemplo, faz aqueles troncos tudo montado em cima do outro, assim? Os espíritos estão lá assim, um jogado em cima do outro, gritando, sangrando por todos lados. E nós estamos retirando esses espíritos de lá, porque esse centro vai ser fechado. Entendeu? Vai ser fechado. Nós estamos aí com espíritos, eu não sei se vocês já ouviram falar do Astacharan. É ele que faz as demolições. Como Deus, ele está lá em nosso lar, esperando só nós tirarmos todos os espíritos daqui, porque de lá de cima, de todo centro espírita, tem um apoio lá em cima no mundo espiritual. Esse apoio lá já foi evacuado todos os espíritos de lá. Então está lá tudo parado. Não tem ninguém lá, está deserto. Então só tem o núcleo aqui de baixo, que também não vai mais existir esse centro. Não terá apoio nenhum espiritual. Então ele só está esperando o Astacharan. Se vocês querem saber quem é esse Astacharan, você vai lá no Google e põe lá Astacharan. Ou no YouTube, tem lá um canal imenso sobre ele. Então você vai saber de quem que eu estou falando. Então ele está lá nessa colônia, a colônia Nova Aurora, esperando só a hora de nós tirarmos todos esses espíritos de lá, limpar tudo espiritualmente de lá, e aí ele vai lá em cima e detona tudo. Vira poeira, vira pó, vira partícula. Então, nós, essa noite, fomos lá. Eu acordei cansado, porque eu sou ainda encarnado, né? O espírito desencarnado não sente isso. Mas nós ainda estamos encarnados, eu e a Maria de Lourdes, então a gente acorda cansado, com o corpo doído, de tanto carregar espírito. Essa noite nós carregamos mais ou menos 50 espíritos. São 10 trabalhadores levando, cada um leva um. Temos um que chama-se Manuel, que ele é fora do série. Ele carrega 2 espíritos de uma vez. Porque são espíritos que estão perna quebrada, cabeça, braço sangrando, você não tem nem aonde pegar o espírito. Quando o espírito é normal, quando a pessoa é normal, você agarra pelo braço, um de um lado, do outro e leva. Mas ele não pode, porque o braço está todo dilacerado. Sangrando, pingando sangue. Então esses espíritos gritam, pede pelo amor de Deus, socorro, pelo amor de Deus, vai lá para cima, chega lá, entra lá para as enfermarias do hospital samaritano lá, e aí vão ser colocado o braço, consertar o braço que está todo dilacerado, botar o ouvido no lugar que os tímpanos ficam pendurado. A cegueira, tirar a cegueira dele e colocar a perna, porque eles não têm condições disso. Então os espíritos superiores faz isso, coloca a perna. Então ele fica bom e depois vai trabalhar conosco. E aí, essa noite, nós vínhamos sempre, já mais de um mês que nós estamos nesse trabalho, e trazíamos, por exemplo, o médio está lá, incorpora, vem e tira, bota a perna, faz tudo e tal, e depois leva ele lá para cima. Mas era pouco. Nós tirávamos, por exemplo, o médio, que é um absurdo, que vários espíritas consultar esses oradores, por exemplo, eles vão dizer que é impossível. Um médium, por exemplo, receber 20 espíritos em um dia. Já chegamos a tirar 40 espíritos, 20 no sábado e 20 no domingo.
um médium receber 20 espíritos de uma vez, receber 25 espíritos. Nós começamos a trabalhar 4 horas da tarde, vamos até às 11 horas da noite, trabalhando para retirar esses espíritos de lá. Então nós temos uma equipe de 5 espíritos, agora estamos com 6 espíritos. Eles vão lá, traz 6 de uma vez. Fica nas costas do médium ali, esperando a hora de... Como eles não podem ficar sentados no lugar, eles ficam sentados no chão. Temos um espírito jovem, que chama-se Caio, que entrou agora na nossa equipe, e ele fica doutrinando esses irmãos, acalmando eles, entendeu? Dando passe neles, até chegar a hora de incorporar no médium e aí consertar ele, botar o ouvido no lugar, o olho, e passa a falar e bota a perna. Aí leva lá para cima, interna ele lá para recuperar o resto, fazer a recuperação psíquica, porque ele fica completamente desorientado. Então, são essas coisas que nós estamos fazendo. Então, quando tirarmos tudo isso, vocês vão saber que centro é esse que eu estou falando. Desse centro grande que vai ser fechado. Não vai funcionar mais. Entendeu? Não vai funcionar mais. Pode até funcionar como asilo, como assistente social, essas coisas, pode funcionar. Mas como centro espírita, não vai funcionar mais. Entendeu? Porque lá eles se envolveram com tudo quanto é qualidade de espiritismo. Nós temos lá Umbanda, tá? Ninguém é contra Umbanda, não. Tem aqui em Umbanda, tem o Candomblé e tem um centro que é das Arábias, que chamamos assim de Falange das Arábias. Eles são terríveis, terríveis. André Luiz, com a equipe dele e o comando espiritual, que é uma polícia espiritual maravilhosa. Entra em qualquer lugar, não tem nem nada detém eles. Entendeu? Ele pega 3, 4 espíritos de uma vez só e joga lá para baixo. Então, pegamos lá, entramos lá, pegamos essa falange das Arábias, tiramos tudo lá daquele centro. Tiramos todos eles. Está lá embaixo, na 7ª camada. Só para se vocês terem uma ideia, na 7ª camada, o espírito fica atolado em um lodo que ele não consegue sair, fica até o pescoço atolado lá. E eles estão lá. Nós estamos só esperando uma oportunidade de terminar esse trabalho aí, de retirar esses espíritos, para pegar esses espíritos das Arábias e levá-los para lá para as Arábias, que é lá que é o lugar dele, não é aqui. Então, o perigo do espiritismo que nós estamos correndo é justamente esse. Esses espíritos das Arábias crescer aqui e invadir os outros centros. Aí colocar a lei dele. Tá? Você vê, esse corta a perna, estoura o tímpano, deixa cego. Né? E esse das Arábias, o que ele faz? Retira o obsessor do obsidiado e ali ele queima o perispírito. Porque o perispírito ele é formado pelo corpo mental. O corpo mental é um corpo magnético que sai diretamente do espírito. Ele é a cópia de todas as encarnações que nós tivemos. Desde a primeira encarnação, lá como uma ameba do mar, como uma bactéria, entendeu? Desde essa encarnação até o homem. Está lá o corpo mental. E o corpo mental é um corpo magnético, que sai do espírito, do princípio inteligente. Esse corpo mental, eles não conseguem deteriorar, porque esse corpo é de Deus, ninguém toca nele. Ninguém tem capacidade de tocar nele. Então é através desse corpo mental é que eles conseguem fabricar o perispírito, que adquire matéria do meio ambiente e transforma
Isso é o espírito que já está evoluído, que já está com capacidade de fazer isso. Esses espíritos, coitados, não têm capacidade. Compreendeu? Então, essa falange, o que faz? Queima o perispírito, acabou. A matéria do perispírito acabou. Então, só tem o perispírito magnético. Então, joga lá em um sítio que a especialidade é só especial para isso. Só espírito dessas condições que ficam lá. É engraçado que você chega lá, parece um rascunho. Dá a impressão que é um rascunho, porque ele é transparente, todo transparente, todo transparente. Por quê? Porque não tem o perispírito. E perispírito é matéria no mundo espiritual. Então, até que se consiga magnetizadores de boa vontade que vai para lá para fazer esse serviço. Ajuda eles a recompor seu perispírito. Que é o que André Luiz faz na perna do espírito, na perna. Entendeu? Então estão lá esses espíritos esperando. Por isso é que eu digo a você, meus irmãos, o trabalho para o bem não é mole. Esses dois diretores desse centro foi chamado lá, comunicou no médium, André Luiz conversou com ele, disse, você não pode fazer isso, rapaz, o que vocês estão fazendo? Aí ele, sabe o que eles disse? Doutrinar dá muito trabalho, então é melhor fazer assim. Então chega assim, aquele centro espírita ali é maravilhoso, eu fui lá com problema de obsessão, olha, tô bom, tô curado. Mas não sabe, coitado, que o obsessor dele está lá ardendo lá nesse inferno, com a perna cortada, com o olho furado, com tudo isso, não sabe. Então foi chamado eles lá, todos dois, o diretor e o seu ajudante lá, compreendeu? Então foi falado com ele, como é que vocês fazem uma coisa dessa? Não pode fazer isso, pô. Isso é contra a lei, isso é crime diante da lei de Deus, que tem que doutrinar, esse espírito chamar, doutrinar, mostrar o caminho do bem, e aí vai tudo bem. E vocês estão fazendo isso? Aí eles disseram assim, não, eu vou fazer isso, porque doutrinar dá muito trabalho. Pronto. Aí foi preso, todos os dois foram presos. Hoje está lá na 8ª camada, já entregue na mão do dragão, porque eles não podem mais dirigir centro nenhum aqui, não tem condições para fazer isso. Então, isso é a lei, e cumprindo a lei de Deus. Quer dizer, se Deus é bonzinho, Deus não é bom e nem é ruim. Deus é apenas justo. Se você tem direito, você ganha. Se você não tem, se você estragou a lei, você perde. Essa é a lei. Não adianta que ninguém vai se livrar dela. Nós estamos aqui regidos por essa lei. E essa lei tem que ser respeitada. Essa lei tem que ser respeitada. Agora está lá na mão do dragão. Vamos ver. Pode ser que um dia se arrependa e eles entrem e vai lá buscar ele outra vez. Mas nunca volta para o mesmo lugar que ele saiu. Sempre volta lá embaixo. Recomeçar. Tudo de novo. Então, essa é a lei. E meus irmãos, uma coisa que eu sempre falo aqui, que é a morte. Quando a gente fala da morte, o pessoal aí não querem nem ouvir falar, como se eles nunca vão morrer. Então, digo a vocês que a morte é como uma viagem que vocês vão fazer para um país, para uma localidade aonde lá vocês têm que saber qual a língua que fala lá, se lá é frio ou se é quente demais, qual a roupa que vocês vão levar, não é? Então todo mundo se prepara para viajar. Mas essa viagem, que é a morte, ninguém se prepara. Ninguém se prepara. Então, veja bem, quando estiver num leito de morte, né? Quando estiver lá
vocês pensam duas vezes como vai ser. Porque quando você está saindo do corpo, nós estamos saindo do corpo, vem dois tipos de espírito. Vem os anjos da morte e os espíritos de luz. Tá? O anjo da morte te oferece muito mais. Vem conosco, você vai ficar feliz, vai ter não sei o quê, vai ter isso, vai ter aquilo. E o espírito de luz diz assim, vem meu filho, vem comigo, vem. Entendeu? Não oferece mais do que isso, vem comigo. Aí você escolhe. Quantos escolhe os espíritos das trevas, os anjos da morte? Sabe para onde ele vai? Vai para um umbral. Os espíritos de luz, então, não podem fazer nada, porque foi escolha sua. Você escolheu. A única coisa que eles podem fazer é arranjar um lugarzinho no umbral, lá melhorzinho, lá para você ficar lá, até poder ir lá buscar você. Porque não tem trabalhador para ir lá buscar. É muito trabalho para pouco trabalhador. Compreendeu? Então, o que acontece? Fica lá. Teve a mãe de um amigo meu, que ela desencarnou. Eu sentei, botei o evangelho, fiz uma prece, li um trecho do evangelho, fiz uma prece e pedi a André Luiz para ir lá buscá-la. Ele foi, mas quando chegou lá, não encontrou mais ela. Entendeu? Então, o que aconteceu? Durante a noite, nós fomos lá para cima, aí falamos com ele, como é? A moça, não foi encontrada não. Ela deve estar em tal lugar, vocês vão procurar aí. Aí saímos procurando no umbral, tudo quanto era buraco, aí encontramos ela. Agachada lá no cantinho, coitada, entendeu? Pegamos ela e levamos lá para cima, para o hospital. E por coincidência, pegamos também o neto de uma amiga nossa, que estava lá desesperado, chorando. Aí ele foi e abraçou a Maria de Lourdes, e aí subimos com ele. Então, lá em cima. Então, esse é o trabalho que dá, porque dá mais escolha que o espírito faz quando sai do corpo. Então, muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado. Quando vou morrer, morra, mas morra com cuidado. Entendeu? De saber escolher o caminho certo. Tinha outro espírito também que estava lá. Entendeu? Eu conheci ele aqui na Terra, ele me conhece. Portanto, quando eu fomos buscar ele lá no umbral, que chegamos lá, perguntando, fulano está aí e tal. Aí, não, está lá no canto, Chegamos lá e ele virou e disse assim para mim, eu te conheço. E aí abraçou a gente e disse, meu Deus do céu, foi Deus que mandou vocês aqui. Por quê? Escolheu mal a hora. Esse senhor não tem dívida nenhuma. Não tem dívida nenhuma. O senhor que cumpriu todos os regulamentos na Terra, pegou, fez o bem. Então, ele era... Tinha até um programa na Rádio Rio de Janeiro. Então, era muito bom. Falava tudo, pregava o evangelho, tudo. Tem um centro. Ele montou um centro espírita junto com a mulher. Hoje ele está lá em cima, no Hospital Samaritano. Está vivendo lá na colônia. Toda a colônia lá, a colônia Nova Aurora, está ele lá. Compreendeu? Então, cuidado, gente. Se prepara para morrer. Tá? Nós que somos espírita, kardecistas, então, temos muita responsabilidade com isso. Essa história de que meu pai morreu, minha mãe, meu filho, minha avó, minha tia morreu, mas está lá nos braços de Deus, entendeu? Nos braços de Deus. Olha, não é bem assim não. Eu estou aqui, talvez vocês até me odeiem de eu estar falando isso, mas é a verdade. Eu não vou vir aqui para pegar mentira a vocês e dizer besteira aqui, e não sei o quê, que Deus está... Deus está, sim, Ele está lá.
Mas ele tem seu livre-arbítrio, vocês têm seu livre-arbítrio, todos nós temos nosso livre-arbítrio. Então, escolhe o caminho, deixa para você escolher. Para ver se você realmente está com Deus ou está sem Ele, que a gente distrai. Está tão acostumado de Deus, então, nem vê Deus, nem conhece, porque Deus você não vê Ele, mas vê a sua obra. Vê Ele agir, você sente Ele agindo aqui, ali e acolá, em todos os lugares. Compreendeu? Então, você não vê, mas sente Deus. Mas a gente está tão distraído com as coisas materiais que não vê Deus, não sente Deus mais. Entendeu? Então, vai pela oferta melhor. E os espíritos da treva oferecem o melhor. Isso aconteceu com a minha mulher. Agora, outro dia, eu estava conversando com ela. Ela veio, incorporou ali no médico. E nós estávamos conversando. E ela disse para mim, não vou com você não, eu vou com esse aqui, ó. Que quando a André Luiz estendeu a mão, vamos embora minha filha, vamos comigo. E ela disse, eu vou com esse aqui. Tá? Ainda tem outra história que eu vou contar aqui para vocês. Veja bem, quando a pessoa morre, ela tem que entregar o corpo no cemitério. Essa é a obrigação dele. Devolver o corpo lá para Deus, que foi aquilo que Deus emprestou a nós para nós desenvolver. Quando nós terminarmos, nós temos que ir lá devolver. Ela foi lá devolver. Quando chegou lá, o André Luiz chamou um espírito lá e disse a ele, ela não vai entregar não, você vai representar ela aqui. Olha para ela aqui e copia ela para você. Aí ele olhou, concentrou, copiou toda ela para ele. Então ele ficou ela. Então é como se fosse duas pessoas, dois espíritos ao mesmo tempo. Igualzinho. Aí ele foi lá e meteu a mão na cabeça dela, do corpo material, meteu a mão na cabeça dela e retirou uma bola amarela, assim, do tamanho de uma ameixa, e entregou ao André Luiz. E aquilo, sabe o que é aquilo? Chama-se o duplo etéreo. O duplo etéreo é uma coisa que é criada em nós, que é um corpo, chama corpo, o duplo etéreo é um corpo etéreo que transmite a energia do perispírito para o corpo físico. Quando o corpo físico morre, ele torna sem efeito. Mas ali tem muita energia concentrada ali. Então os espíritos roubam isso do cemitério, roubam no cemitério para comer. Ele come aquilo e se carrega de energia. Olha, ele faz esses trabalhos perigosos que eles fazem aí, de magia negra, essas coisas, é tudo feito com essa energia. Ele se carrega dessa energia e faz essas coisas. Compreendeu? Então, quando pode, os espíritos superiores vai lá e retira. Não deixa no corpo. Porque senão o corpo vai ser violado por eles. Eles pulam dentro da cova do cemitério, vai lá e enfia a mão lá na cabeça do cara e tira aquela bola do tamanho de uma ameixa. Não é a ameixa grande, a ameixa menor, aquela ameixa menor. Entendeu? Uma bolinha assim, vermelha. E isso aí não é mole. Então, por isso, ele fez isso. Ele foi lá, retirou, entregou a André Luiz subiu com ela e ele ficou lá, representando ela com a imagem toda dela. Que o espírito tem, e tem espírito que tem o poder de fazer isso. Entendeu? Copia você. Por isso é que essas enganações aí de pessoas que dizem assim, não, eu conversei com meu pai, ele veio e se apresentou para mim, meu pai morreu já há meses e ele veio conversar comigo. Mentira. É o espírito que copiou seu pai e apareceu para você. Ah, mas ele falou tudo que eu sei. Claro, ele está do seu lado, viveu a vida inteira entre você e seu pai.
Então ele sabe de tudo. Todos os segredos ele sabe. Então ele fala isso, fala aquilo, você diz, não é meu pai mesmo, porque ninguém sabia disso. Sabia? Ele sabia. Ele estava ao seu lado, invisível, viveu a vida inteira obsidiando vocês. E vocês não sabiam. Então está lá. Então ele chega, eu sou teu pai, aí consola ainda, diz palavras bonitas e tal, e você fica feliz da vida. Entendeu? Porque um obsessor apresentou como seu pai e deu o recado, ele fica feliz. Não, eu conversei com meu pai, estou muito feliz. Então... E nada disso, não é nada disso. Acredite, se quiser. Estou fazendo isso aqui por uma obrigação lá dentro de mim. Que eu sei, aprendi, vou lá e vejo tudo isso lá no mundo espiritual. Trabalho com isso todo dia, toda hora, todo instante. Às vezes estou aqui, estou no meu trabalho, daqui a pouco me dá um sono, vou embora para lá, vou lá prestar serviço lá em cima. Compreendeu? Então, gente, vamos ter mais cuidado. Vamos amar mais, servir mais, fazer caridade mais, para que encontramos um lugarzinho, mesmo que seja no umbral, mas que seja um lugar onde não ficamos na mão desses algozes, porque tem espírito lá que é tratado à base do chicote. À base do chicote, entendeu? E não pode fazer nada. Quando caímos na mão deles, é difícil tirar. Porque eles não deixam, não soltam mais. Então, meus irmãos, perdoa-me pela a realidade, pelas verdades que eu estou falando. Que a verdade ninguém gosta. A verdade dói. A verdade, ela machuca a gente. Mas não liga, não. Aceita a verdade como ela é. Melhora as condutas do bem, do amor, da paz, da caridade, da esperança. Que Deus nos dá tudo isso. Muito obrigado e até a próxima vez.